Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para falar para vocês. Gostaria de iniciar lembrando que o Telesaúde tem teleconsultoria, então, além das teleaulas, após a apresentação, após a finalização da apresentação, vocês podem tirar as dúvidas ou ter mais alguma complementação sobre aquilo que foi explicitado. Basta entrar com o seu login, de cadastro no Telesaúde e acrescentar ali, apertar no teleconsultorias para que vocês possam acrescentar quaisquer dúvidas que possam surgir. Então, dando aqui início, a nossa proposta hoje é a preparação da unidade de saúde para receber grandes eventos. Eu me chamo Roberta, sou enfermeira, especialista em epidemiologia e vigilância em saúde. Sou responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do UGOL, que está regido pela SES, Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Então, os objetivos aqui, além de demonstrar como é que funciona o plano de atendimento aos grandes eventos, é estabelecer medidas para o gerenciamento do atendimento às vítimas de desastres e catástrofes, definir diretrizes para a implementação de plano de contingência para atendimento de grandes eventos na unidade de saúde. Lembrando que cada hospital, cada unidade de saúde vai ter a sua rotina, então isso aqui é mais para a gente ter uma receita, de como é que funciona esse plano, de como é que são estabelecidas aí esse gerenciamento para essas atividades. Eu começo aqui com algumas definições, Então, o plano de atendimento a desastres são ações que visam organizar e racionalizar os recursos disponíveis através de um planejamento estratégico. Então, aqui ele vai propor algumas medidas e ações e também atribuições que visam organizar como é que a gente vai reagir frente ao enfrentamento de qualquer desastre em que tenhamos aí algumas múltiplas vítimas, E desastres ou grandes eventos são situações nas quais o número de vítimas excede a capacidade de atendimento na unidade de saúde. É bom a gente lembrar sobre a curva de tempo, o tempo de respostas para cada um daqueles atendimentos que vão chegando à unidade, porque normalmente a gente tem lá um quantitativo de atendimentos no dia e pode ser que em algum momento aquele número ele aumente de uma vez e a gente tem aí que ter um planejamento para essas ações. Quando temos ocorrência de dimensões maiores, na qual, além de um grande número de vítimas, temos o envolvimento do meio ambiente com dificuldades de comunicação, transporte, abastecimento, infraestrutura e logística, estamos diante de uma catástrofe. Incidentes com múltiplas vítimas, como eu referi, são aqueles eventos súbitos que produzem um número de vítimas que levam a um desequilíbrio entre os recursos disponíveis e as necessidades, onde se consegue manter um padrão de atendimento adequado com os recursos locais ou como evento complexo que requer comando e controle agressivo e coerente, de maneira a fornecer cuidados às vítimas, também como evento de qualquer natureza que determine um maior volume de vítimas em um pequeno lapso de tempo e de forma a comprometer os recursos habitualmente disponibilizados, desde o momento da comunicação que a unidade de saúde recebe, que ela vai ter o encaminhamento de múltiplas vítimas, aquele plano de ação ele deve ser implementado. Então, é por isso importante que a unidade esteja já preparada e saber como é que ela ativa o plano de contingência, nesse sentido, para que ela evite o caos e também, às vezes, o desequilíbrio ali de ações das pessoas que estão participando do processo, E para isso tem a gestão de risco dos desastres, Do risco de desastres, que são esses conjuntos de decisões que vêm desde decisões administrativas, de organização, de conhecimentos operacionais desenvolvidos por sociedades e comunidades para implementar políticas e estratégias e fortalecer as suas capacidades, a fim de reduzir os impactos de ameaças naturais e desastres ambientais tecnológicos consequentes. Isso envolve todo tipo de atividades, incluindo medidas estruturais e não estruturais, a fim de evitar
prevenir ou limitar a mitigação e preparação, efeitos adversos dos desastres. Então, como preparar a unidade de saúde para receber grandes eventos? A ocorrência de desastres exige capacidade de ação frente às possíveis emergências e necessidades de saúde da população acometida. Então, mais do que ter um gerenciamento, a gente tem que ter um plano de atividades. Qual é a primeira etapa, né? Ou qual vai ser a primeira ação que a gente vai realizar frente à comunicação de uma possível catástrofe que tenha ocorrido e que vai chegar na nossa unidade de saúde, né? É muito importante lembrar que desastres não seguem regras. Prever hora, local e número de vítimas, em geral, não é possível. A estruturação adequada prévia é crucial para um bom atendimento, pois, independente da etiologia, as consequências médicas e na saúde pública pode ser impactante, já que o aumento repentino da demanda pode trazer grande vulnerabilidade para o sistema de saúde. Então, como a gente havia falado, aquela unidade que está acostumada na rotina a receber uma quantidade X de pacientes e dentro daquele tempo de resposta pequena, ela passou a receber o dobro de pacientes daquilo que ela está acostumada. Então, como é que ela vai implementar ações para que aquilo ali não interfira no atendimento, principalmente dos pacientes que já estão na unidade de saúde, né? Porque pessoas já estão ali internadas ou já estão em atendimento, aquele contingente de pessoas que vai chegar pode atrapalhar, né? Então, como é que a unidade de saúde vai se reestruturar para que aquilo ali não atrapalhe ou não interfira no tratamento que já está sendo realizado com os pacientes que já estão na unidade? Diante de necessidades de atendimento a incidentes com múltiplas vítimas e desastre, faz-se necessária a existência de planos de contingência com estrutura logística operacional para esses eventos. Então, mais à frente, nós vamos ver como é que esse plano funciona. Esse plano, então, é um compilado de regras de bom funcionamento em eventualidades, respeitando particularidades de cada unidade de saúde, né? Porque, às vezes, no interior, aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem mais hospitais de urgência, de maior porte, né? De maior recebimento. E quando aquela cidade ou aquele outro serviço de saúde é a única referência para atender a população, né? Então, se ele receber um comunicado de que ele precisa atender uma catástrofe ou um desastre, tem que estar preparado para evitar, né, o caos e a confusão, porque são situações que frequentemente se estabelecem nesses tipos de ocorrência, né? O plano, então, ele é elaborado para atender a situações em que se identifique a necessidade de esforços extras da equipe assistencial da unidade de saúde de forma ordenada e planejada, garantindo a qualidade de atendimento aos usuários e a continuidade da segurança no atendimento de forma que seja mantida a eficácia na gestão de riscos. Então, ele passa por algumas fases, né? Igual eu falei, é uma receita. Primeiro, a gente passa pela ativação do plano. Então, recebeu a comunicação que na sua unidade de saúde vão chegar múltiplas vítimas, seja ela de qualquer situação, como é que a gente vai fazer? Então, eu tenho que ter alguém que vai acionar esse plano. Notificação, a gente vai falar como é que funciona a informação sobre os casos que também chegam. O Centro de Gerenciamento de Crises. Quem é que faz o gerenciamento naquele momento em que está ocorrendo a chegada dos pacientes, né? Como é que a gente gerencia as atribuições das pessoas que participam daquele processo? A triagem, que é a diferenciação e a separação dos pacientes, o tratamento e a desmobilização. Então, qual que é o objetivo do plano, né? Primeiramente, estabelecer ações que garantam recursos humanos e materiais extras para o atendimento, né? Porque a gente precisa ter ali subsídios para que a gente possa realizar os atendimentos e estabelecer responsabilidades e atribuições no plano de atendimento a grandes eventos, garantir continuidade ao tratamento dos pacientes admitidos, aqueles que já estão na unidade de saúde, né, sobre os nossos cuidados, atender mantendo a credibilidade dos serviços de urgência e emergência perante a sociedade,
confortar as famílias envolvidas e promover informações fidedignas e seguras sobre os acontecimentos. Então, aqui também envolve outros serviços, além daquele de assistência direta ao paciente. A gente precisa ter pessoas envolvidas que vão fazer esse suporte, né? E estado de atenção. A instituição entra em estado de atenção sempre que há programação de grandes eventos na região, tais como shows, eventos, aumento de trânsito aéreo e etc. Esse quadro aqui demonstra para vocês as principais responsabilidades do setor de saúde na gestão de riscos. Então, a gestão de riscos, primeiramente, identificar e avaliar as ameaças, como que a gente vai se preparar para essa situação, né? Então, a gente prepara os planos e programas para situações de emergências e desastres, visando organizar e coordenar a resposta do setor e apoiar ações realizadas por outros setores. Depois, identificar vulnerabilidades em instalações de saúde, água, serviços vitais do setor, áreas, programas técnicos, visando fortalecer o funcionamento da rede, né? Porque lembra que a gente tem que ter estrutura também, né? Um funcionamento para garantir a prestação do serviço que a gente vai fazer, assegurar a provisão de serviços de saúde enquanto dure a emergência do desastre. Geralmente, quando a gente percebe o tempo daquele início da comunicação até a chegada do paciente na unidade de saúde, a primeira hora é a mais crucial, né? São quando chegam a maior parte dos pacientes. Então, imagina que se cheguem mais de 50 pacientes dentro da primeira hora, dentro da sua unidade de saúde, e cheguem mais de 50 casos todos de uma vez. Então, para isso, a gente tem que assegurar a prática, né, dessa assistência. Institucionalizar um programa de redução de risco que visa desenvolver e organizar as ações dos programas de capacitação, avaliar o impacto e mobilizar recursos técnicos, materiais e financeiros para emergência e reabilitação imediata. Participar e assegurar que as unidades de saúde sejam parte da Rede Nacional de Alerta Precoce. Então, esse é um programa, né, do Ministério da Saúde que fala um pouco aqui sobre isso neste guia. Para isso, no plano, é preciso elaborar os níveis de resposta. Cada unidade pode ter o seu plano implementado, né? Mas é bom que ele se norteie pelos níveis de resposta de acordo com a complexidade das vítimas que vão chegar. Então, a resposta de nível 1, que são menores ou iguais a 3 vítimas classificadas como vermelhas, ou 7 vítimas, né, menor ou igual a 7 vítimas de demais classificações. A resposta 2 é de 4 a 7 vítimas vermelhas ou 8 a 15 vítimas de quaisquer classificações. Já o nível de resposta 3 são aqueles com mais de 8 vítimas vermelhas ou mais do que 16 vítimas de todas as classificações. Então, dando mais ênfase aqui, a resposta de nível 1 é resposta com meios permanentes disponíveis na unidade. Então, eu não preciso ter nenhum acréscimo de colaboradores ou de pessoas para atender aquele número de pacientes. Neste nível, não há necessidade de recrutamento de pessoal adicional, o atendimento ao fluxo habitual não se altera, mas será adaptado à classificação de risco de catástrofes. Resposta de nível 2. Resposta com recursos da unidade de saúde ativados em situações de emergência. Nesse nível, a necessidade de reorganização de funções dentro do turno habitual de trabalho, não há liberação do turno, o atendimento do fluxo habitual do serviço não se altera, mas será adaptado à classificação de risco de catástrofes. Então, pessoas de outros setores, né, da unidade podem ser recrutadas também para auxiliar naquele momento da chegada dos pacientes. Já a resposta de nível 3, com recursos mobilizáveis em situações de urgência, há necessidade de redimensionamento de funções dentro do turno habitual de trabalho e convocação de recursos externos. Aquelas pessoas que não estão no turno de trabalho, que estão no dia de folga ou que às vezes fizeram troca, elas podem ser acionadas, né, para auxiliar o atendimento naquele sentido. O atendimento ao fluxo habitual
terá de ser desviado para outras unidades que também possuam condições de atendimento dos casos, visando a prioridade do evento. Então, aqueles casos habituais que chegam na sua unidade de saúde, eles têm que ser remanejados para que a gente dê prioridade para aqueles casos que estão chegando em decorrência da catástrofe. Evento físico ou fenômeno de origem natural, assim como de origem tecnológica ou resultante das atividades humanas que pode causar doenças ou agravos, óbitos, danos materiais, interrupção de atividade social e econômica ou degradação ambiental. Esses são os grandes eventos e desastres. As ameaças de origem natural envolvem os seguintes eventos: hidrológicos, que são inundações bruscas e graduais; climatológicos, estiagem e seca, granizo, geada, eventos de temperatura extremas e incêndios florestais; eventos meteorológicos, como ciclones tropicais e extratropicais, tornados, tempestades de raios, de neve e de areia; desastres geológicos, como os terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, erosões e deslizamentos de terras; desastres biológicos, processos de origem orgânica ou transportados por vetores biológicos, incluindo exposição a micro-organismos patógenos, toxinas e substâncias bioativas, resultando em infestações, pragas e epidemia. Todos esses casos, eles podem levar ao aumento brusco de atendimento na unidade de saúde. E para isso é necessário que aquele conhecimento que nós vimos já esteja sendo implementado, pois naquele momento a gente vai saber qual é o nível de resposta que eu preciso para cada um desses casos, né? Como a gente falou ali, o rompimento das barragens, a gente teve o caso de Brumadinho recentemente, né? Os casos, nesse sentido, as equipes de buscas, elas permanecem por até 5 anos fazendo buscas, né? É o tempo limite máximo para encontrar ali restos, né? Para verificar. Só que no momento do desastre, aqueles casos, eles podem gerar um aumento repentino do atendimento na unidade de saúde. Esse aqui foi o incêndio, né? Quem lembra aí do incêndio na Boate Kiss, que levou ali mais de, acho que, 400 vítimas, né? Alguns deles morreram, então é necessário que a gente tenha pré-estabelecido como que vai ser o atendimento dessas situações. Incêndio na unidade de saúde, então como é que funcionam os casos quando a unidade de saúde acontece algum evento, né? Então a gente também tem que ter aí as equipes de brigadistas, as pessoas que estão responsáveis dentro da unidade de saúde por coordenar essas ações. Acidentes de trânsito, principalmente de ônibus, né? Então eles levam ali ao atendimento brusco e repentino de múltiplas vítimas. Lembra que eu falei sobre o gerenciamento, o Centro de Gerenciamento de Crises? Então ele é uma fase dentro do plano, né, que compõe a ordem hierárquica decrescente e difere de acordo com os níveis de resposta. Então, apenas em situações de resposta nível 2 e 3 é que a gente vai acionar o Centro de Gerenciamento de Crises. Então, a gente precisa ter um líder de equipe, que é quem vai nomear as pessoas dentro da situação, qual vai ser a atribuição de cada um. Geralmente, o líder de equipe é o coordenador do plantão, aquela pessoa que está ali gerenciando as atividades dos demais, o líder dos enfermeiros, né? Então, quem são as pessoas que vão encaminhar os pacientes, quem vai monitorizar, o médico triador, que é aquele que vai verificar, o paciente já está em óbito, o paciente é vermelho, o paciente precisa de, né, às vezes gestantes, que geram um pouco mais de atenção, então é aquela pessoa que vai determinar qual o tipo de atendimento. E os demais administrativos, que são as pessoas que vão identificar, que vão colocar as cores, que vão determinar para onde vão cada um dos pacientes. A gente também precisa ter os recursos de apoio, né, que são as pessoas que vão fazer atendimento aos familiares. Normalmente, né, nas unidades de saúde, quem compõe essa equipe são os psicólogos e o pessoal do serviço social.
Mas se não tiver, o líder de equipe também precisa nomear uma pessoa para ficar responsável em informações e apoio àquelas pessoas que chegam buscando maiores informações sobre os familiares, né? Além disso, a gente precisa ter o apoio à mídia, porque são situações que às vezes precisam ter resposta para aquele município ou para aquela cidade sobre o acontecimento. Então é necessário também que a diretoria estabeleça como é que essa comunicação com a mídia vai ser realizada. Além disso, né, finalizando, como eu falei, sobre os registros. Então, como é que a gente informa, né? Então, a gente fala sobre número de mortos, número de feridos. Então, aqui tem os casos de óbito, né, que são indivíduos falecidos em decorrência dos desastres. Feridos graves, os casos que exigem internação e assistência médico-hospitalar para restabelecimento. Feridos leves, que são os casos que podem ser atendidos em sistema ambulatorial, que podem ser aqueles, né, que podem ser remanejados. Enfermos, que são indivíduos que adquirem enfermidade em circunstância do desastre. Mutilados, são pessoas que, em função do acidente, sofrem perda física ou funcional de sua capacidade física. Situações de desalojados, que são indivíduos que foram obrigados a abandonar as suas habitações, né, temporariamente ou definitivamente. Deslocados, indivíduos que foram obrigados a abandonar a localidade e região onde residiam. As pessoas também carentes de água e de alimentos, que são indivíduos que necessitam de apoio do sistema de defesa civil. Além disso, tem os desaparecidos, que são pessoas não localizadas e de destino ignorado em circunstância de desastre. Somente após 5 anos, os desaparecidos em circunstância de desastre podem ser considerados legalmente mortos. Além disso, a gente precisa estabelecer dentro do plano as áreas físicas para os atendimentos. Então, se na sua unidade tem uma entrada de pronto-socorro, né, para onde é que essas pessoas vão? E se naquele momento o médico triador estabeleceu que aquela vítima já chegou em óbito, né, ela já não tem como ser reanimada, porque nesse sentido, o que a gente vai fazer? Dar prioridade àqueles que ainda têm chance de ser socorridos. Então, aquelas vítimas que já chegam em parada cardiorrespiratória, elas são encaminhadas diretamente ao morgue. As classificadas como verde, elas vão aguardar no hall da emergência, né? Ou choque, ou recepção, situações que ainda podem ser revistas. Aqueles pacientes classificados como amarelo são encaminhados às salas de emergência. Na sua unidade, você também pode adaptar. E as classificações vermelhas são encaminhadas às salas de choque. Simulação realística. Dentro do plano é muito importante e é primordial que a unidade de saúde realize simulação realística. Essas figuras aí, eu acho que a legenda não apareceu, mas elas são ilustrativas, são do Google, justamente para mostrar que a equipe participa, né? A gente tem que ter ali e saber quais são as nossas vulnerabilidades, o tempo de resposta que eu levei para cada um desses passos que foram demonstrados dentro do plano, o que é que eu preciso melhorar, né? Então, ele serve como constantemente ser reavaliado, a sua eficácia deve ser revista pela coordenação ou diretoria da unidade. Pode ser colocada uma comissão de avaliação e acompanhamento da atividade, né, que deverá ser formada com o objetivo de avaliar e monitorar e registrar os pontos fortes e pontos a melhorar dentro do plano. Compilamento e análise dos dados que serão gerados através de relatórios e repasses aos responsáveis para aferições, ações de melhoria, arquivamento dos resultados. Esta comissão de avaliação e acompanhamento deverá ser composta por membros da instituição, com caráter de imparcialidade, objetividade e com foco exclusivo na situação do problema. Obrigada. Esse é meu contato como e-mail. Eu fico também através do teleconsultoria, como eu falei no início, e quaisquer dúvidas eu estarei à disposição. Essas são as referências bibliográficas. Obrigada pela participação.